Nós vamos iniciar a escola e nós estamos partindo de uma sequência de aprendizado da palavra que tem a ver com a entrada no céu, ou seja, com o texto em que Jesus foi indagado se eram muitos ou se eram poucos que se salvam. Os irmãos, mais uma vez, voltem para o texto, mantenham o texto aberto, Lucas 13, 24. Nós vamos sempre repetir o texto para entrarmos na sequência do estudo. Hoje nós vamos falar sobre a porta dos céus. Nós falamos sobre o que antes da frase? O tempo todo, esforço, não foi? Esforço. Esforçai-vos. Todo o tempo Jesus falou assim, esforçai-vos, façam força, façam de tudo, se empenhem para receber aquilo que está prometido. Então, hoje nós vamos falar sobre outra parte do texto. Nós vamos falar sobre a porta. Não vou colocar título na porta, estreita, larga, vamos falar sobre a porta. A porta como a entrada do céu. Lucas 13, 24. Aqui. Acompanhe comigo. E disse-lhe um. Foi um só que perguntou, hein? Eu não sei quem foi, mas podia ter sido várias pessoas, mas um indagou. E disse-lhe um, Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu. Esforçai-vos, ou porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Até aí. Hoje nós vamos falar sobre essa porta. Não na qualidade de uma entrada, só na qualidade de entrada, mas no significado total dela, ou seja, como porta, como objeto, nós sabemos que a porta tem um significado especial físico, local e muitas vezes até místico, já repararam? Tudo que você, quando vê assim, olha, você vai entrar por essa porta, depois não tem saída não, é assim que fala. Olha bem, você está entrando por uma porta perigosa. E já repararam que até quando você sente medo, a tendência é você olhar para a porta. Não é por causa de lá fora, a porta é uma coisa, é uma parte especial de um local. Então a porta tem duas funções seguidas de duas consequências. Ela serve para o quê? Duas coisas. Uma contrária à outra. Ela serve para quê? Entrada e saída. Antes disso. Abrir e fechar. Abrir e fechar. Ela tem essa função. Ela abre e ela fecha. Consequentemente, ela permite a entrada ou o quê? Saída. Impede a entrada, não é isso? Isso. Ou seja, abre e fecha, pode permitir a entrada e pode impedir a entrada. Quando a porta, Jesus citou, talvez ele tivesse em mente algumas coisas dos profetas, quando ele citou assim, olha, disputai por entrar por essa porta. Eu fiquei pensando assim, eu lendo o texto, por que Jesus falou porta? Essa porta nós passamos aqui na vida, essa porta lá em cima, e se é lá em cima, nosso esforço aqui na terra é em vão. Eu estou fazendo perguntas para mim mesmo, estou indagando. Se a porta é agora, então ele diz para disputar por entrar. E uma vez que entra, já não tem mais como sair. Mas se a porta é lá em cima, então por que nós estamos fazendo tanto esforço agora se só vamos poder passar por ela lá em cima? E ele está mandando nos esforçar. É uma pergunta que faríamos, não é isso? Se você se esforça para quê? Se ela só vai existir lá em cima. Então, nós vamos ver a capacidade de impedimento da porta. Olha só, abre Mateus 25. Vamos tentar ser o máximo objetivo. Mateus, capítulo 25. Eu acho que os irmãos devem lembrar muito bem. Nós já estudamos exaustivamente esse texto. Mateus, capítulo 25.
um título ali no início do 25? Sim. Lê o título, Ciro. O título que a Sociedade Bíblica coloca. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Isso. Olha bem. Vocês vão ver já o começo de exemplificação da função da porta. Todos acharam? Lê, Silvia, por favor. Ok. Tá aí? Do início, do 1 em diante. Bem alto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Até aí. Olha só. Quando as 5 imprudentes ou loucas chegaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando elas chegaram assim, elas tinham que estar no local. Assim que elas chegaram, o que aconteceu? As loucas. Elas não estavam preparadas. Não. O que Pagaram as nada. Não, está dizendo aí. O finalzinho do versículo 10. Apagaram. Não. Fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Lembre-se que elas eram iguais às outras, eram as mesmas. Não vamos entrar na questão da função delas, porque elas faziam, mas elas, toda uma coisa comum aconteceu com todas elas. Com todas, uma coisa comum. Olha só, o versículo 5 diz assim: e tardando o esposo, o que aconteceu? Todos dormiram, né? Quem? As loucas. Não, lê aí, você leu. Tardando o esposo, todas dormiram. Todas dormiram. Está dando cansaço. Lembra dos discípulos no jardim do Getsemane? Jesus falou assim: olha, não poder vocês vigiar um pouquinho. Então esse texto mostra dificuldade. Olha bem, todos nós sofremos o aparente atraso de Cristo. Todos nós sofremos por não estarmos com Ele imediatamente na glória. Sofremos, Jerônimo? A gente não quer nem morrer, quanto mais sofrer. Não, sofremos. Por quê? Enquanto estamos nessa vida, estamos sujeitos a quê? A dormir, não é isso? A simplesmente descansar, a ficar de uma forma assim, ociosa. Isso acontece com todos. O problema está em que posição você ficou. Você pode não, é capaz de nós sofrermos a mesmíssima coisa em termos de espera. Muitas vezes cansaço e tem outra palavra para isso. Cansaço e desânimo. Acontece com todo mundo. O nível de desânimo nós podemos até medir, mas quando acontece o desânimo, como nós estamos? Eu vou explicar para vocês entenderem a função da porta de como impedimento. Eu já tive desanimado na minha vida. Muito, muito desanimado. E eu estou falando de mim. E quando eu fiquei desanimado, eu só pedi para Deus fazer uma coisa comigo: Senhor, assumo diante de Ti que não tenho mais forças para caminhar. Não tenho mais. Só te peço que de tudo que há para acontecer na minha vida de perda, eu não perca o Senhor.
E ainda que esteja fraco agora, sem forças para caminhar, eu quero permanecer com azeite extra aqui, porque eu vou me levantar. O que acontece é que às 5, às 10 tinham a lâmpada já acesa, mas 5 delas tinham reserva. O que é reserva? Pensem bem. A Bíblia manda você fazer o que com relação ao dia mau? Passa. Não. Passar por ele, mas ele vai acontecer ainda. Então a Bíblia nos exorta a fazer o quê? Se preparar. Isso, se preparar para o dia mau. Então, quando nós estamos conversando aqui, eu comento muito isso. Que quando nós estamos bem, devemos considerar como se o quê? Se não estivéssemos bem. Por quê? Porque quando não vamos aproveitar, você já está aproveitando, mas não considere, porque essa aparente visão de que está tudo bem, ela passa. E aí você se acostuma com ela como se ela não fosse passar, e você vai, descansa naquilo ali, e quando ela é tirada, o que acontece com você? Quando ela é tirada e você não estava preparado, nem estava esperando que fosse tirada. Isso. Desanima. Desanima e causa uma coisa muito ruim de se falar, uma decepção. Nós entendemos a decepção como as 5 que não tinham azeite. Elas não tinham azeite preparado, reserva. Você, já tá, caiu no sono junto com as outras dormiram também. Só que as outras sabiam que o noivo ia chegar. As loucas não acreditavam mais, porque senão teriam guardado o quê? Azeite extra. Olha só o que diz o versículo. Beth, lê para mim aí, ó. O versículo 5 e 6 junto, vai. 25. Não, 5 e 6, do 25, vai. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Olha bem, quem entende isso? E ouviu-se um clamor. O que vocês entendem com isso? Pense bem, ouviu um clamor, ouviu um grito, nem diz de onde veio, um clamor, o esposo está aí à porta. Lembram o que Jesus falou acerca da vinda do Filho do Homem? O que lembra? O filho do Homem virá como o quê? Ladrão. Não é isso? De repente. Como quem, você não está esperando, ele vem. Ele virá também como o quê? Uma coisa que acontece no céu de tempestade. Trovão. Não. No céu, como um relâmpago, isso. Um relâmpago que sai do Oriente e se move até o Ocidente. Assim é de ser a vinda do Filho do Homem, quando vocês menos esperais. E então ele manda: acautelai-vos, que vocês não sejam pegos com toda sorte de bebedeira, de cuidados desse mundo, não é isso? De vaidades, para que possam estar de pé, firmes na presença do Filho do Homem. Esse ato delas de levantarem já era uma situação que era benéfica, ou seja, elas poderiam ter dormido, mas estavam preparados. Assim que ouviram o barulho, pronto, graças a Deus, o azeite está aqui e a minha lâmpada está aqui. Aí correram e foram, e a Bíblia fala, olha só, e a Bíblia fala, o 10, Silvia, lê o 10. As prudentes, fala. E tendo, as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes e aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Aí, lembra do esforço, vocês lembram? As que estavam o quê? Quem? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. As que estavam o quê? Preparadas. Então, Beth, o tempo todo, a palavra de Deus só está reforçando. Estejais vós o quê? Preparados. Como é que você se prepara para a vinda de Cristo? Você simplesmente fala uma palavra chamada Maranata. Você o aguarda. Você acorda pela manhã e lembra da vinda de Cristo? Todos os dias você lembra da vinda de Cristo? Eu digo que muitos nem pensam. Saem, começam o seu dia e simplesmente, talvez quando for pronunciado, numa igreja ou num vídeo, que for pronunciada a frase, a pessoa se lembra.
Outros se lembram e nem se importam. Mas vocês que estão aqui nessa manhã, em especial, estejais o que a Bíblia está dizendo para vocês? Preparados. E para se preparar, tem que manter as coisas de Deus junto com você. Porque senão não será permitida a entrada. Por mais que vocês tenham feito tudo de bom nessa vida, e eu estou sendo enfático conforme a palavra, as que estavam preparadas entraram, não é isso que disse, Silvia? Sim. Entraram, olha a benção, entraram. Depois que entram, o que eu falei para vocês no estudo passado? Depois que entra, o que acontece? Fecha. Não, e depois que entra, ou seja, eu entrei, elas não estavam esperando o esposo? Sim. Elas dormiram porque estava tardando, mas tinha sido dado a notícia que ele vinha, só não falou a hora. E quando apareceu, 5 delas já tinham se preparado, graças a Deus. Valeu a pena o meu esforço, porque eu mantive azeite preparado aqui, ó. Elas dormiram com as lâmpadas acesas. As lâmpadas estavam acesas. O azeite era extra, para não se apagarem. Já leram? Em todo o tempo sejam o que as vossas vestes? Alvas. Ouviu muito isso, sabe onde? Lá na igreja da irmã Hélia. A irmã Hélia falava o tempo todo, em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes. Então, isso aí, aquele que é limpo, o que faz? Limpe-se mais ainda. Então, Beth, você que lembrou do versículo, não é uma coisa para se recordar o tempo todo? É ou não é? Silvia, analisa isso, ó. Aquele que é limpo, limpe-se mais, mas como que eu posso estar limpo e limpe-se mais? É como se fosse assim, o Senhor te vê como limpo, mas você não se enxerga como limpo. Você se enxerga assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso prosseguir até a entrada do teu céu. Aí, olha só, e entraram, o versículo 10, e entraram com ele para as bodas, ou seja, para o festejo, não é isso? E fechou-se a porta. Lê-se o 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. As outras, as que foram, não precisaram pedir para abrir. Sim. Precisaram pedir para abrir? As prudentes? Não. Não, a porta está o quê? Aberta, porque só depois que fechou a porta. Já havia uma espera por elas. Essas tiveram que pedir. Agora eu vou falar de desespero. Olha bem, a porta serve para impedir, preste atenção, e serve para permitir. A quem a porta impede? Agora eu quero ouvir dos irmãos. O que vocês puderam estar correto? Só vocês verem. A porta impede que tipo de pessoa de entrar? De acordo com o texto, os que não estavam preparados. Sim, os que não estavam preparados. Nos atrasaram. Atrasado. Vocês acham que Deus... Lembra da palavra que o nosso irmão Ronaldo não está aqui hoje? Ele falou a famosa palavra negligência. Negligência é uma coisa séria. Negligência é você aprender, é você ouvir e simplesmente decidir, não vou fazer. Não vou me preocupar com isso, eu tenho coisas muito melhores para me preocupar. Ó, eu já sou a virgem, certo? Título. Eu tenho lâmpada e ela está acesa. Eu só não tenho o quê? Não, eu só não tenho o quê? Olha só. Eu sou igual às prudentes. Eu tenho o título, eu tenho a lamparina e eu tenho a lamparina acesa igual às outras. Eu só não tenho o quê? O noivo. Não, com relação a outra. Sim, o noivo para todas. Mas eu só não tenho o que com relação às prudentes? O azeite. O azeite, sim. Tá, A lamparina. Não. O azeite já está queimando ali. Ela não tem o quê? O extra. O extra! Não tem preocupação. Não se preocupa com a alma. Não tem um pingo de preocupação com a alma. Mas toda vez que uma pequena visão de doença, que dá uma visão um pouquinho maior do Zé Maria, entendeu? Batendo na porta, a pessoa pede o quê? O que a pessoa fala para Deus? Hein?
Fala alto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz o que comigo? Me cura? Senhor, não, por favor, Senhor, eu prometo, eu juro pro Senhor que nunca mais eu vou me afastar do Senhor. Nunca mais. Nunca mais eu vou fazer isso. O nome disso é o quê? Que sente esse sentimento? Um sentimento de quê? Interesse. Ó, quando faço isso, Senhor, pelo amor de Deus. Arrependimento. Hã? Desespero. Desespero, você falou o quê? Arrependimento. Sim, o arrependimento com desespero. Aquele arrependimento de quem? Havia dois irmãos, Jacó e Esaú. Qual dos dois teve esse tipo de desespero? Esaú, porque a Bíblia fala que ele era profano. Ó, Mas é um arrependimento assim, passageiro. Mas às vezes passageiro, a pessoa não Não diante da situação. Beth, não é desespero, fácil mas- você pedir, você falar que nunca vai fazer se alguém bota uma arma na tua frente. Ah, é. tem o desespero, mas ele não tem um relacionamento. Isso, agora eu vou te mostrar como está o desespero É o delas. terror, né? Ó, o 11, Beth, lê pra mim. O 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tá vendo a exclamação aí? Aham. Ó, elas estavam gritando, não acredito, não acredito nisso. Eu fiquei de fora. Essa frase, irmãos, isso é um terror. Quando ela acontecer, vai ser um terror. Porque as Você pessoas... lembra Noé, né, na arca? Sim, bem lembrado. Noé, o desespero. Faça ideia aquele povo quando viu o que realmente aconteceu. Exatamente. E tanto que o Senhor, bem lembrado, o Senhor teve que fechar por fora, porque senão a bondade de Noé faria o quê? Entrem, não é isso? Mas era juízo. Olha só, repete o 11 e emenda com 12. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Ué, mas elas eram as 10 da parte. Por que o noivo falou que não conhecia? Pela negligência. Né? Sim, vai chegando lá, pela negligência e porque ele na verdade, ele poderia saber que ele tinha noivas preparadas, mas só aquelas que estivessem na hora exata, no local exato e preparadas com tudo que precisava. Quando elas chegaram com tudo que precisavam, já denota desespero. Quantas pessoas fazem assim, ó, eu quero que vocês vão prestar atenção nisso que eu vou falar muito agora, porque o desespero é uma coisa séria e deve ser meditado o tempo todo. É preferível que você não entre em desespero, porque desespero leva a algum lugar. Porque já aconteceu o fato da desespero, não é isso? Estou desesperado. Desespero é antítese com relação a queda que nós devemos ter na nossa vida. Desespero é uma coisa totalmente contrária a uma coisa que Deus nos concede. É um dom. Paz. É o dom principal da igreja. Sem ela, não existe. É. Hã? Não, um dom. É o dom principal. Sem esse dom, ninguém alcançará o céu. A fé. Hã? A fé. A fé. Olha que coisa maravilhosa. Não vi. Fala alto, não vi. Então a fé é dada, olha só. Abre-se uma porta da fé. A fé alimenta o coração. Jerônimo, isso tudo mudou para a fé? Não, estou falando da porta. Mas tudo que os irmãos estudaram até hoje, aqui nessa sala, vai ser contado. Tudo. Feliz aquele que conseguir atravessar com permissão. Porque, entenda bem, o alvo não é entrar pela porta. O alvo que fazer fisicamente entrar pela porta. O alvo é chegar na porta e ter o quê de quem está na porta para entrar? Permissão. Então começa a ficar perigoso. Isso você entende. Mas Jerônimo, perigoso. Deus deixou uma coisa perigosa para a gente? Não, Ele deixou uma coisa desejosa. A partir do momento que ela é desejosa na minha vida, na vida dos irmãos, ela não é perigosa. Porque eu já desejo. Eu desejo mais do que tudo. Eu desejo mais do que a minha casa. Eu desejo mais do que casa. Nem compara. Eu desejo mais do que a minha própria vida. Eu desejo tanto. Entenda bem, eu desejo tanto que já na morte não me faz medo, porque eu sei, eu creio tanto e desejo tanto ser recebido lá em cima,
que o Senhor o julgará a honestidade e a sinceridade do meu coração. Ele verá se houve prudência na minha vida. Se eu realmente, mesmo quando eu tosquenejei, mesmo quando eu adormeci, se eu perdi aquilo que eu tinha que ter para com Ele. Ou se eu fui louco. Olha só. A Joyce e a Beth pronunciaram fé, não é isso? A porta da fé. Vamos ver isso. Atos 14, 27. Atos 14, 27. Olha a porta aí de novo. E eu vou falar para os irmãos, peguem a Bíblia e vê acontecimentos fantásticos, tanto ruins quanto bons, aconteceram com pessoas que estavam à porta. Abraão recebeu 3 anjos, estava à porta. Sara ouviu dizer que ela ia ter um filho, estava à porta da tenda. Olha, é uma característica. Ló, quando os anjos entraram na cidade de Sodoma e Gomorra, que um ficou com Abraão e 2 desceram, e que para destruir, Ló estava à porta da cidade. Ló colocou os anjos dentro de casa e fechou a porta atrás dele, para que não pudessem entrar. Tanto que eles tentavam arrombar e não conseguiam. Fechou a porta atrás dele. A porta também às vezes representa uma proteção, né? Sim, também de quem está dentro. Nós vamos falar sobre de quem está dentro de uma coisa para fora. Tá bom, Caim estava dentro de uma casa quando ouviu do Senhor assim, metaforicamente, dentro de uma casa. Caim, eis que quem está à sua porta. O inimigo, o maligno. Não, mas quem? Com título. O inimigo da vossa. Não, Caim, eis que o está à sua porta. O mal. Pecado. Pecado é ruim de vocês lembrarem. Eis que o pecado está à porta e o seu desejo, o desejo do pecado como pessoa, é contra ti. Olha bem, ele já bateu na tua porta e você está recebendo. E o desejo dele é contra ti. Mas a ti, ainda que você tenha aberto essa porta, não permite que ele entre. Uma possessão entrou. Uma influência maligna entrou. Um desejo, estou baseado no que a irmã falou. A irmã falou assim, a porta também tem a ver com quem está dentro. Quando você é influenciado ao pecado, você está debaixo da proteção de Deus e abre a porta para o pecado. Abre. Não foi Deus quem enviou o pecado. Ele não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago. Mas você abre a porta, você concede a entrada. Se nós temos que conceder a entrada para o mal, você entende? Quanto mais Deus vai ter que conceder, você vai ter que receber permissão para entrar no reino dele. Permissão. E os irmãos vão ver isso. Essa permissão é santa. Lê para mim o versículo 27. Acompanha, todo mundo achou? Vai. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Isso, essa frase agora final, vai. E como abrir aos gentios a porta da fé. Entenderam agora? Olha só, como é que abriu a todos os ímpios a porta da fé? Então, Beth, um dia foi aberta já uma porta inicial. Concedeu que você entrasse por uma porta chamada fé. Eu vou encaminhando tudinho para vocês entenderem. Por favor, se tiverem dúvida, me perguntem. Já começou a saber o seguinte, olha, Beth, tu já vai passar por uma porta agora. A porta da fé. Ou seja, você se achava perdido, usando você como exemplo, tá? Nós nos achávamos perdidos, mas abriu-se uma porta de quê? A palavra linda, que eu amo essa palavra. Porta da fé. Sim, abriu-nos uma com relação às nossas vidas. Uma o quê? Agora eu tenho esperança. Essa palavra não devia ser nunca do coração. Eu tenho esperança. Eu não tenho certeza. Mas falta certeza de não cansar a esperança? Não! A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é isso? Ou seja, um firme fundamento e a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo. Isso é fé. Isso é fé. Então foi aberta uma primeira porta para vocês, a porta da fé. Repete o versículo, Silvia, só para a gente passar para o próximo. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram como grandes coisas Deus fizera por eles
e como abrir aos gentios a porta da Olha bem, os apóstolos são felizes. Até os gentios, aqueles que eles achavam que eram separados, fosse aberta a porta da fé. Presta atenção. Agora vai para João, capítulo 10. Que é tudo sequência. Tudo sequência. João, capítulo 10. Abrir aí? Deixa ela Qual o versículo? versículo 9. Lê, Beth, por favor. Bem alto. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Olha bem. Eu sou a porta. Quem foi que falou isso? Jesus. Sim. Agora, nesse momento, ele é a porta. Mas vocês vão ver que no próprio capítulo 10, já estudando exaustivamente esse texto, vocês vão ver uma coisa, que tem hora que ele fala assim, eu sou bom pastor, e a esse, o porteiro abre a porta das ovelhas. Olha bem, então vocês vão ver o seguinte, que essa porta existe uma segurança, não está lá sozinha não. Ela está simplesmente fechada ou aberta. Mas vocês vão ver por que ela foi chamada de porta estreita, porque existe uma segurança, é tão importante a passagem por ela, que não vai ser qualquer um não que vai entrar. Os irmãos vão ver, olha só, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, certo? Vai para, vamos ver um exemplo disso aí. Gênesis 28. Os irmãos lembram de Jacó, não lembram? Pelo menos de nome. Gênesis 28. Aqui. Chato. Ô Beth, lê do 10 em diante. 28, 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Para um minuto, olha, presta atenção no sonho dele, é importantíssimo esse sonho. Esse sonho foi profético, olha só. Era posta o quê? Uma escada, não é isso? Cujo topo tocava nos céus. Então, onde era o começo dela? Na terra. Na terra. Olha bem, continua. Cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam Também é por ela. importante, olha só. Quem transitava por ela era quem? Os anjos. Continua. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Pronto, até aí, agora pula pro 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Olha bem, na verdade o Senhor está aqui e eu simplesmente nem percebi. Olha bem, como é que esse trecho de Jacó fala da percepção da pessoa que tem consciência do céu. Assim, eu não sabia que esse local que eu tirei e escolhi para dormir
era o quê? Olha o próximo versículo aí. Era o quê? O 17. Ele não sabia que Deus estava nesse lugar, não é isso? É. Ele não sabia. E o 17? E temeu e disse: Pronto, vai. quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ó. E esta é a porta dos céus. Esta, ele apontou, e esta é a porta do céu. A casa de Deus. Olha bem, ele falou quão maravilhoso, ele falou? Quão esplêndido é isso aqui? Qual foi a qualidade que ele colocou aí? Terrível, terrível. Sabe por quê? Porque eu não tinha consciência. Meu Deus, eu poderia ter morrido aqui. Poderia ter morrido. Olha o que ele falou. Ele sentiu um terror e falou assim: quão terrível é essa visão que eu tive. Pense nisso. Vocês acham que isso aqui é historinha? João 1,51 fala sobre isso. Pode deixar o dedo assim marcado? Só para se precisar voltar. João 1,51. Olha o que João 1,51 Jesus falou. Vai, João capítulo 1, que tem outro texto, mas vamos ler João 1,51. Acharam? Não tem mais tato nenhum, não sei porque eu tenho que manter uma esponja do meu lado. Aqui. Olha só. Lê em Gênesis, olha só. Beth, está marcado Gênesis? Não, só a Beth não precisa ler. Só vai repetir isso, repete para a gente ler João 1,51. Só lê o 12 para os irmãos ouvirem, o 12 de Gênesis, de 28, 12. E aí a Silvia vai ler João 1,51. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Emenda com João 1,51. E disse-lhe: na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre Nunca tinham reparado isso não? Procurem observar, porque essas palavras são de vida eterna para os irmãos. A vida eterna está aí, ó. Está aí contida aí, ó. A palavra de Deus é a vida eterna, olha só. De agora em diante vereis o que aberto? céu. O que? Fizeram um buraco no céu? Fizeram a camada de ozônio, se abriu? O céu não é mais azul, a atmosfera não tem mais essa coloração? Vereis a entrada do céu. E os anjos de Deus subirem e descerem sobre quem? Sobre quem, Sobre o Silvia? filho do homem. O filho do homem. Então, Jesus é o quê? Daquela visão de Jacó. Machucado. Isso. Os anjos subiam e desciam? Vereis os anjos de Deus, a ligação para com o céu. Olha, preste atenção. Eu farei essa ligação para vocês. Eu farei com que vocês, por mim, com os meus méritos, entrem, sejam recebidos nas portas do céu. Os irmãos entenderam? Agora, a comparação, guardem isso, João 1,51. A escada é um tipo de Cristo. É a ligação da igreja, ainda nesta vida, com o céu. Lembram do versículo que foi explanado aqui? E eis que no grande dia da festa, Jesus levantou e exclamou em alta voz: aquele que crê em mim. Envolve o que nós falamos aqui, o dom. A porta de quê? Fé. Aquele que tiver fé em mim, aquele que crê em mim, do seu interior, vamos lá, fluirão, ou seja, jorrará, sairá rios de água, o quê? Viva. Sabe o que a Bíblia fala? Rios de água viva. A gente vai falar assim, água viva. Não o ser não, mas é quando a água brota e tem movimento. Ela não é somente uma água ali para limpa, uma parada. Viva, como se tivesse vida, ela se movimenta. Então do seu interior fluirão rios de água viva, não é isso? Que se fará nele uma fonte. Ou seja, tudo começa com uma nascentezinha pequena. Se fará nele uma fonte, assim caminhar a jorrar para onde? Para a vida eterna. E a vida eterna está aonde? No céu. E no céu
segundo o nosso irmão Jacó, segundo o seu sonho, existe uma? Escada. Não, antes. Uma porta. Porta. E que só tem um jeito de alcançar essa porta por essa escada. E tudo isso é mais místico do que carnal para pensar. E a escada, segundo João 1,51, é quem? Jesus. Jesus Cristo. Bem observado pelo Filipe. Ou seja, os anjos sobem e descem. A partir de agora, há uma comunicação com o céu de tudo que existe nele. Por isso nós não tememos de dizer que vivemos toda a glória de Deus ainda nessa terra. Ela deve se manter no nosso pensamento, porque dessa forma nunca jamais sereis abalados. Continuando. Vai encostar na janela aí, porque... Vamos lá. Lucas 13, 28. Lucas 13, 28. Deixa eu achar, pera só um minutinho. 23, 42, aqui. Marcado do Lucas 13, 28? Sim. Ele lê primeiro 23, 42. Assim, marca o dedo aí porque vai emendar um contra. Mas eu quero que ele lê primeiro 23, 42. Marca aí. Lucas 13, 28. E vamos ler o 23, 42. E o 23, 42 fala da crucificação. Um dos episódios que aconteceu na crucificação. Vou pedir, assim que todo mundo achar, Felipe, lê pra gente, por favor, bem alto. Espera aí. Todo mundo achou? Sim. Então, lê. Aí, em seguida, olha só. Vai emendar com Lucas 13, 28. Lê o 23, 42, Felipe. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Certo. Agora a Silvia leu o 13, 28. Vós sois. Não, o capítulo 13 de Lucas, 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ele falou para os discípulos isso. Ali, olha bem, um ladrão conseguiu isso, e olha a frase do ladrão, do crucificado junto com Cristo. E disse a Jesus, lembra-te de mim quando fizer que ação, Senhor, com relação ao seu reino? Quando o quê? Entrares. Tem ou não tem uma entrada? Quando entrares, quando se introduzir no teu reino, lembra-te de mim. Agora, o texto de Lucas 13, 28 diz, ali, naquele local fora, olha só, haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem, agora eu vou dizer para os irmãos, nós podemos ter certeza de que essas pessoas estão lá já, ó. Quando vocês virem quem? Abraão, Isaque, Jacó e todos os quê? Os profetas. Então, Daniel está contido isso, não está? Não está? Todos os profetas, todos eles já estavam, Jesus falou assim, já estão lá, já estão como assim, tipo assim, numa situação atemporal, vocês vão ver eles lá. Lembra quando Daniel profetizou o fim, quando veio a profecia de Daniel, a revelação do fim, que nós lemos? Daniel, capítulo, se não me engano, 12, ele fala assim, e tu, Daniel, vai dormir, não é isso? Vai morrer, e o teu destino é o que vai estar reservado para você. Ou seja, ele não falou que muitos seriam condenados e muitos seriam salvos. Falou para Daniel,
Tu, Daniel, tu vai morrer. E o teu destino será a tua sorte. Ou seja, aquilo está reservado para você. Se você caminhou, permaneceu, herdará. Se você creu nisso que eu estou falando, você fará conforme a situação que você deseja. E agora está confirmado. Todos os profetas, inclusive Daniel, está lá. Então, essa porta, ela impede a impiedade de entrar, não é isso? Mas permite o que entre? Permite o quê? Que tipo de pessoa que entre? Essa porta, ela vai permitir a quem entrar? Quem é que tem permissão de entrar nessa porta? Falando de eu, você, quem é que tem permissão de entrar nessa porta? Os salvos. E os salvos, somente os salvos, assim, um título salvo? Mas todos aqueles que com sinceridade e inteireza de coração amaram o Senhor acima de todas as coisas, acima de todo o seu entendimento, acima de tudo que possa haver nesse mundo, amaram. E esse amor é julgado e visitado por Jesus. Jesus, até o dia de hoje, ele está na condição de quê? Até o dia de hoje, que ainda existe mundo e ainda existe pessoas, ele está na condição de quê para com o ímpio? Qual é a condição dele, de Jesus para com o ímpio? Até o dia de hoje, enquanto existe mundo. Salvador. Depois dessa situação, ele vai mudar de Salvador para quê? Juiz. Agora ele vai, olha, ele salva o ímpio, agora ele salva o ímpio, ele purifica o ímpio, ele lava os vestidores do ímpio. Mas após a porta fechar, ele será juiz. Ele julgará o quê? Dos ímpios. As ações. Que são chamados de quê? Pecados. Julgar os pecados. Todo aquele que procedeu bem, irmãos, não é um procedimento bem de atitude externa, porque isso os fariseus eram, lembra? Eram chamados sepulcros caiados, não é isso? Hipócritas, limpai, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. Limpai o interior para que reflita a limpeza no exterior. Então, toda essa situação não é uma situação visível, são aqueles em que o Senhor olhou e falou assim, esse vai entrar. Então, já que Jesus ele é a escada, nós podemos passar por essa porta sem autorização de Cristo? E como é que ele autoriza a minha entrada nessa porta? Lembre da oração dele, que a irmã Beth comentou no domingo, eu não esqueço tanta coisa, não esqueço isso. Comentou no domingo passado, lembra? Pai, graças te dou, que nenhum, a irmã lembra, que nenhum dos que me deste se perdeu. Então, quando você é dada permissão você passar, porque lembra que ela é estreita, ela tem esse título também, porta estreita, mas é o quê? Porque era uma portinha? Não. Você lembra de Adão, quando Adão foi expulso, Adão e Eva foram expulsos? A Bíblia fala que eis que o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E expulsou Adão e os lançou fora do jardim. A porta foi bem larga para sair. Eles tiveram dificuldade para sair? A Bíblia fala somente que foram o quê? Expulsos. Mas se tornou estreita para voltar. Eles podiam voltar, não é isso? Eles foram expulsos. Era somente uma ordem de Deus. Não, vocês não voltam mais aqui não. O que Deus fez? Lembre-se do texto. Colocou querubins ao oriente do Éden, que era a entrada principal, e uma espada, não é isso? Lembra, os irmãos? Lembra não? Fala assim, não lembro, ok? Não, vamos ler. Vocês lembram do texto de Gênesis lá no começo da Bíblia? Então vamos ler. Castigo, vamos ler, vamos embora. Vamos ler. Porque vocês têm que ter entendimento disso aí. Aqui. 3:24. Felipe, tá aí, achou? Achei. Todo mundo achou? Achou, Beth? Então, lê pra gente o
Filipe, o versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha bem, você entra no céu para viver o quê? 2000 anos? Você entra no céu por herança, por promessa e por fé e amor a Deus, para viver 500 milhões de anos. É para isso você entra no céu? Não. Para viver o quê? Eternidade. Eternidade. E para viver eternidade você tem que comer. É uma metáfora e ao mesmo tempo uma verdade, uma coisa literal. Você tem que comer da árvore da vida. A Bíblia fala em Apocalipse que aquele que tirar qualquer coisa das palavras desse livro, eu tirarei a parte dele. Então nós temos uma parte dessa árvore da vida. Mas não importa. Eu estou falando o termo. Nós temos uma parte dessa árvore da vida. Dessa árvore da vida. Eu tirarei a parte dele. Eu tirarei, não terá direito. Então, olha bem, você entra para viver o que? Eternamente. Foi colocado um anjo. Olha só, vocês têm ideia do perigo do que é um anjo? Vocês sabiam que anjo não tem sentimento? Vocês já leram a Bíblia? Ele não tem sentimento, não. Ele só chega e fala assim, bom, Deus me mandou cortar a tua cabeça. Ele não tem esse sentimento assim. Ele quando foi Daniel, sim, Daniel e outra situação que eu não lembro, se prostrou diante do anjo e também acho que João em Apocalipse, ele foi dito assim, ó, levanta, que eu sou conservo teu, ou seja, não me adora não, você deve adorar a Deus. Mas um anjo, vocês acham que ele traz o quê? Se ele aparecer aqui na nossa frente, para vocês? Vocês acham que vai ser assim como vocês ouvem nas igrejas? Irmãos, eu estou vendo, sinto muito mesmo falar isso. Estou vendo um anjo aí com a mão em cima da cabeça. Irmãos, homens muito melhores da qual eu nem chegarei aos pés enquanto viver nessa terra, tremeram, caíram no chão e tremeram, vou morrer. Porque a visão de um anjo é terrível. O anjo do Senhor, ele vem sempre com uma missão. Ou ele vai te falar alguma coisa, ou ele vai fazer o que com você? Com a espada na mão. Sentenciá-lo. A missão do anjo é um mensageiro de Deus. Olha bem. A Bíblia fala que colocou querubins, que é superior ao anjo, os mais poderosos, ao oriente do jardim do Éden. Ou seja, vocês ficam de guarda aí. E uma espada que fazia isso aqui, ó, no original hebraico é só. Não tinha como passar. Então eu vou dizer para você, quer entrar no céu? Eu vou usar esse texto aqui agora. Seja suficientemente esperto, forte e rápido para subjugar um anjo. Está ouvindo, Felipe? Vou usar você como exemplo. Quer entrar no céu? Seja autêntico. Esse anjo não vai ser nada. Subjugue o anjo, ou que eu estou dando risada, e depois tem que passar pela espada flamejante. Que tem como simbolismo o quê? A espada simboliza o quê? Que nos impede e nos julga. A espada tem símbolo de quê? A Bíblia fala que é. O que é a espada? Que sai da boca de Jesus em Apocalipse. Uma espada aguda. Simboliza o quê? A espada tem símbolo de quê? Não é da palavra? A palavra. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Apta, preparada para discernir sentimentos e cortar juntas, ossos e medulas. Entendeu agora? Então, tirando isso, você está salvo. Se você conseguir, não tem impedimento não. Passa pelo anjo e passa pela espada. E como a espada representa a palavra, representa tudo aquilo que você negligenciou, mas a espada atingirá, o anjo atingirá o lavado e remido? Não é porque eu estou falando não. O anjo impedirá, se moverá do seu local para o contrito de coração e o de coração quebrantado, de coração purificado por Cristo. A espada vai atingir você? Não. A estes o caminho é amplamente aberto. Então o que está fazendo uma porta ser estreita? É o tamanho dela? Ou é a dificuldade? Pensem bem. Se uma porta é estreita, não é estreita porque é pequena.
É porque o salvo passa com facilidade por ela, tem a autorização dos anjos, a autorização do nome dele, nós vamos ler mais adiante, escrito aonde? No livro da vida, não é isso? E a autorização de Cristo e da lei. Porque Jesus cumpriu o quê? Para ser Cordeiro perfeito? A lei. A lei, cumpriu a lei, então tem a autorização da lei. Quer entrar sem Cristo? Então tem autorização da lei, e pela lei alguma carne vai ser justificada segundo Romanos? Não, nenhuma carne vai ser justificada. Nenhuma, nem os judeus estão vivendo hoje, nenhum deles vai ser justificado. E então, pelos méritos dele, você tem acesso a essa porta é larga. Ué, mas tem querubins ali, tem espada. Não vai se mover para você. Não vai se mover. Você é autorizado a entrar. Então, o que torna a porta estreita é a dificuldade de entrar. Então, por que um ímpio ou um falso cristão não vai poder entrar por ela? Lembra das virgens loucas? Elas eram merecedoras do céu e foi uma injustiça que foi feita com elas? Não. Negligenciaram a vida o tempo todo. Simboliza a pessoa que simplesmente vive assim: eu já tenho título, eu tenho o estigma também, eu tenho a capa, eu tenho a forma como os outros me veem. Então, isso tem um nome que nós estudamos no domingo passado. Então, eu sou um autêntico o quê? Eu tenho tudo isso dos outros? Não, domingo passado. Eu sou um autêntico, eu tenho tudo que um verdadeiro cristão tem. Hipócrita. Hã? Hipócrita? E os hipócritas ficarão ao lado da cidade? Ficarão um pouquinho mais afastados da cidade, da porta? Os hipócritas serão lançados, eles serão referência. A parte dos condenados será com os hipócritas, ou seja, aqueles que tentaram mentir para entrar no reino dos céus. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Você tem uma roupa boa em casa? Todo mundo tem uma roupa, das roupas que nós temos, da melhor. Compara que a vida de cristão, muitos delas têm como se fosse a melhor roupa. Sabe? Chega no dia especial, você só veste no dia especial. Olha bem. Então o que acontece? Assim que passou o dia especial, a roupa volta para onde? Para quê depois? Para mais tarde, para outra vez o quê? Então, capa purinha. As pessoas são cristaníssimas aqui na escola dominical e nas igrejas e no domingo do Senhor. Olha a hipocrisia, é tanta. Então vocês acham que essa porta não será estreita para isso? Que domingo é o dia do Senhor. Segunda a sábado, a promiscuidade impera, o pecado impera, a negligência impera, mas domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia do Senhor. Então vocês acham que isso vai ser, o anjo não vai se mover? Você não. Você não é conhecido dele. Continuando, só para os irmãos entenderem, mas é toda uma sequência. Nós paramos aonde? Gênesis. Não, sim, Gênesis eu citei porque eu tive que voltar, mas qual foi o versículo que eu li antes? Foi o Lucas 23 e 13, não é isso? É. Agora abre em Salmos 118. Vamos entender o que faz uma porta estreita e quem é que passa por ela. Salmos 118. Todo mundo achou? Quer dizer, todos acharam? Mas ele fala todo mundo. Aí. Isso. Acharam? 118, versículo... Vamos ler o... Roberto, lê para mim o versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Silvia, o 18. O Senhor castigou-me muito, mas achou, não... Felipe? Peraí, achou? Para. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Calma. Lê o 17 de novo
A Beth, lê o 17, depois se vê o 18, imediatamente. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Isso, vamos prestar atenção. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Sim. Lê, Silvia, o 19. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Na verdade peraí, abrir-me as portas da justiça, entrarei por elas. Tem um significado diferente. Abrir-me, ou seja, eu cheguei falando assim, abrir-me, ou seja, eu fiz um pedido. Abrir-me a porta da justiça, eu fiz um pedido. Repete o versículo, Silvia, e emenda com 20. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Entendeu? Entenderam? Esta é a porta do Senhor. O Senhor me entregou a muitas coisas, situações ruins, castigou-me com açoites, mas não me entregou o quê? Que fala aí? Não me entregou a morte. Ele não me entregou a morte, ou seja, durante o caminho da minha vida, Ele preservou a minha vida para que eu me encontrasse com Ele. Então eu fiz um pedido. Quando eu cheguei à porta, a porta está guardada e eu peço permissão. Abrir-me essas portas. É como se fosse uma palavra mágica. Abrir-me porta da justiça para que eu possa fazer o quê? Para fazer o quê? Entrarei por ela. Não, para fazer o quê? Louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor, ser destino nosso. E louvarão ao Senhor após passar pela porta do céu de dia e de noite. Sabia que a Bíblia fala que ali não haverá templo. Não haverá templo. Porque o Senhor será o templo. O Senhor, se não haverá sol, porque o Senhor será o sol. Então essas coisas estão passando totalmente despercebidas pelos que se dizem cristãos, mas eles acham que vão herdar. Eles acham, sabe por quê? Porque eu tenho título, eu assumi o título. Eu posso ser fornicário, mas eu tenho o título de cristão. E outra coisa, a Bíblia fala que o Senhor, se nós pecarmos, o Senhor perdoa. Então, se Cristo é a porta, então não vamos poder passar por ela enquanto nós não morrermos. Entenda bem, que autorização tem bíblica que Deus nos dá para viver de uma forma desregrada? Tem alguma autorização bíblica? A Bíblia fala que Deus tirou quem do Egito? Quem que Deus tirou do Egito? Que povo? O povo. Isso, o povo dele, não foi isso? Tirou do Egito. Não libertou já de uma vez? Sim. Já libertou, tirou da escravidão do Egito. Mas matou no deserto os que não creram. Olha o caminho. Canaã estava próxima, a terra prometida. Mas não perdurou. Eu salvei você. Eu te fiz uma promessa e você simplesmente desobedeceu no caminho. Mas a promessa foi feita logo no primeiro dia. Filipe, um exemplo. Jerônimo, eu salvei a tua alma. O Senhor me salvou, muito obrigado. Mas você, o seu cadáver vai cair no deserto. Não vai entrar. Os seus filhos, a Joyce vai entrar, mas você não vai entrar. Por quanto me desobedeceste. E por 10 vezes, o Deuteronômio fala, 10 vezes me colocaste à prova. Durante o caminho do deserto, 10 vezes, o número de vezes que Deus cita, o número de pragas que Ele usou para o Egito. Por 10 vezes me colocaram à prova. Isso é comparado à conversão, né? Porque se a pessoa se converte, tem o caminho todo. Aí a pessoa, quando se converte, aceita Jesus, ela já se considera salva. Claro que a gente busca a santidade, porém, a maioria... Olha, sim, na verdade isso é um pensamento que é certo e ao mesmo tempo um pensamento equivocado. Como? Sim. É paradoxal? Sim. Mas olha bem, o lance está nesse texto. Eu tiro você do Egito. Você já está sendo enviado na terra prometida? Aprontei todos. Adorei bezerro de ouro. Fiquei nu. Sabia que eles ficaram nus? Para adorar o bezerro de ouro, uma orgia. Fizeram orgia. Não foi só adorar o bezerro de ouro, não. Fizeram orgia. A Bíblia fala orgia. Tanto que Josué está tão longe dessa bagunça que Josué falou assim: meu senhor, acho que estão fazendo festa porque o senhor está vindo. Não. Isso não é festa de alegria, não. O povo se corrompeu. Aí chegou para Arão: Arão, o que você fez, Arão? Senhor, esse povo tem um coração maligno. Olha, mas foi salvo do Egito. Tem um coração maligno.
é inclinada para o mal. Eu descobri isso hoje, dando uma desculpa, claro. Arão, que construiu o bezerro de ouro. Eis os seus deuses. Eis aí, vocês não querem isso? Queriam isso. Mas em graça geral, então como é que pode? Tiraram eles do Egito. Olha, cada dia que você frequenta uma igreja, eu acho que não importa, de uma forma ou de outra, o Espírito vai dar um jeito de falar com você. Não faça como eles. Você vem e prossegue no meu reino, porque eu estou à porta. Jesus está às portas. E quando acontecer, vai acontecer o sentimento que foi falado aqui, das virgens nécias, loucas, totalmente imprudentes. Um sentimento de o quê? Que nós usamos a palavra aqui. Não. Desespero. Desespero. E desespero não quer. Vocês ainda não sentiram desespero, não. Desespero não é estar no hospital e pedir a Deus para Deus curar você, não. Desespero é quando a alma saiu do corpo. Esse desespero não tem fim. Porque não tem como mudar a situação. Não tem. Então, entenda bem. Jerônimo, isso é para nos dar medo? Não. É para vos dar esperança. Porque nós comentamos essa semana, eu comentei com a Silvia, a gente conversando lá em cima, eu comentei assim, o rigor para se salvar uma alma é tão grande quanto o rigor para se condenar. Pensem em vocês, o que foi feito para salvar a alma de vocês? Um Deus santo, que não tem obrigação de salvar vocês. Não tem, ele pode construir vocês de novo, ele pode criar outro jardim do Éden, ele pode fazer o que quer, porque para Deus não há nada impossível. E o anjo falou isso para Sara. Sara, quando riu, falou assim, eu já sou velho, meu senhor já é velho, nessa frase, como é que pode eu dar a luz? O anjo falou assim, Abraão, cadê Sara? Ela está ali atrás da porta da tenda. Assim, Sara, por que você riu? Não, eu não ri não. Riu sim. Totalmente frio. Por um acaso, há algo impossível para o Senhor? O que isso tem a ver com aqueles que não conseguiram? Não tem a ver. Durante o caminho do deserto, nós lembramos que lá no mundão, nas cervejinhas de bar, nas conversas tolas, falando de vez em quando algum palavrão, nas conversas promíscuas, que nós, no dia que entregamos a Cristo, ficamos, estou livre disso. Nós lembramos que nós éramos até felizes, que nós tínhamos felicidade, que nós andávamos bem. Parece que o inferno coloca outro pensamento novamente na tua cabeça, te desvirtuar, te desencaminhar. E o que nós lemos é: abri-me as portas da justiça, ou seja, um pedido, e eu entrarei por elas, e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão, não os ímpios. Continuando, Isaías 35. Eu vou falar acerca desse caminho santo do reino de Deus. Isaías 35. O Senhor vai bater nessa tecla de agora em diante. Eu não sei, eu vou falar para você, se perguntar, já você sabe por que não? Eu sei que Ele me direciona o tempo todo e está começando por mim, a avisar. E outra coisa, tive essa experiência no domingo passado, porque consegui ouvir em outro local a mesmíssima coisa. Sabe o que Deus fez comigo? Meu servo, acalma-te. Porque tem hora que as terras sopram assim, daqui a pouco você vai falar que você está louco. Porque ninguém está ensinando isso, ninguém. Aí eu vou num local onde talvez eu tenha pensado que não queria ensinar isso e à noite ensinaram de forma veemente, chamando a atenção abertamente, chegando ao ponto de falar assim: vocês filhos, não pensem vocês que vocês se salvarão, porque os pais de vocês são cristãos. Se arrependam, olha só o que eu ouvi. Porque a porta vai ser fechada. Então você consegue conciliar isso? É uma coincidência, não é isso? Ah, coincidiu. Sim, coincidiu.
Porque o Senhor assim o quis, para que me acalmasse, porque eu tenho andado nervoso com isso. Ou seja, Senhor, coloca na mente deles, esse imperfeito, esse impuro está aqui, está pedindo para o Senhor. Coloca na mente de todos. Se alguém vai ver isso online depois, não importa, coloca na mente deles que podem ser salvos ainda. Que há tempo para salvar a alma. Isaías 35. Abriram aí? 35, vamos ler o versículo 2, Beth, lê pra gente. 2. O primeiro é o título que está em cima do capítulo 35. Abundantemente florescerá. Não, o título. Não tem um título aí em cima do capítulo 35? A grandeza e glória do reino do Messias. Então está falando terra aí do mundo? Não, olha só. A riqueza e glória, vai chamar atenção isso aí que a sociedade bíblica coloca. A grandeza e a glória do reino do Messias, de Jesus Cristo. Quando lê o 2. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Cara, eles verão, todos que viverem no reino verão o quê? Verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus, verão, ou seja, não vai ser mais impedido você de ver. 3. Aí com isso, ele fala assim, falai um para os outros, olha só, o 3 que diz. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos tremendos. O que é isso? O que é isso? Não é o que nós fazemos todo dia um com o outro. Não para não. Não para não. Olha, você está cansado, eu vou fortalecer você, porque tem uma promessa para nós. Tem uma promessa, mas nessa entrada do céu é protegida por querubins, não se moverão, porque o Senhor será o nosso guia. Entraremos com ele como aquele ladrão entrou naquele dia. Entrou com ele, tá comigo, tá? Isso, Pai, por eles eu morri. Pai, perdoados são os pecados deles. E andarão, irmão, continua. Mas eu estou muito desanimado mesmo. Continua, porque as vestes que nós teremos para andar nessa cidade serão o quê? Morrem de rir. Os mundanos morrem de rir disso. Serão o quê? Alvas. Em outras palavras? Brancas. E andarão de branco. E nenhum mal habitará mais na cidade. Não que habitasse, nenhum mal entrará. Mas viverão eternamente, pelo século dos séculos. Então, abominem o pecado quando chegar perto de vocês. Abominem aquilo, a injúria, abominem a mentira. Não deem folga para o engano, porque quanto mais se aproxima o dia, mais enganados serão. Olha bem, lê, continua. Repete o 3, Beth, e pode continuar. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos tremendos. Isso. Dizei aos turbados de coração. Olha a palavra. Turbados. Não. Dizer turbados de coração. 2 pontos. Olha a palavra. Esforçai-vos e não temais. Pronto. Vocês ainda... Não estou dizendo que vocês duvidam. Não. Vocês ainda vão duvidar. É um exemplo. Do estudo, do esforço. Quantas vezes você viu folga na Escritura? Folga. Versículos que falam assim, fica à vontade. Tem um versículo que fala, perdão, desculpe. Tem um versículo que incentiva a vida contrária a isso. Pior que eu não lembrei. Alguém vai me acusar. Tem um versículo. Não. Um versículo de Eclesiastes lá no final. Alegra-te. Alegra-te, jovem. Faz tudo o que você tem que fazer. Faz tudo que teu coração deseja. Olha, se mete de cabeça lá nessa condição de desejo do teu coração, mas lembra-te de uma coisa. Por todas essas coisas, não é por algumas não, olha só. Por todas essas coisas, eu não vou abrir porque isso está na mente dos irmãos. É no último capítulo de Eclesiastes.
Por todas essas coisas te trará Deus o quê? A juízo. A juízo. Então não tem, era o único que tinha que começar a falar alguma coisa. Alegra-te, fortalece o teu caminho mesmo, faz o que você quer, mas sabe de uma coisa, não está falando por essas coisas em termos da escolha que ele fez. O Senhor trará juízo, trará julgamento. Se o caminho foi do desejo dele, você entrará pelas portas. Tanto as obras boas quanto mais. Isso aí, julgará tudo. Ele vai dizer o que é bom e o que é ruim, como separa as ovelhas dos bodes. Que ele separa os bodes das ovelhas. Então, olha só, continua, Beth, o 4. Dizei a turbar de coração, esforçai-vos e não temais. Continua. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Ué, peraí, então ele vem com vingança de quê? E com recompensa de quê? Porque ele está falando, ó, nosso Deus virá com vingança. E com recompensa dele, ele virá e vos o quê? Salvará. Então a vingança é para quem? A vingança virá com vingança. Beth, eu vou fazer o teu esforço valer a pena. Joyce, eu farei com que você, tudo que você sofreu, Jerônimo, nós que estamos aqui, tudo vale a pena porque você verá a minha vingança contra os que duvidaram de você. Por 100 anos mais ou menos, você bradou, vai chover, vai terminar tudo. Lembra, não é? Não acreditaram. A Bíblia fala que continuavam na vida promíscua que tinha. Essa vingança aqui, no caso, é uma vingança benéfica. Não, é vingança. Não, em relação à pessoa. Sim, quando fala vingança de Deus, a vingança contra aqueles que não ouviram. Mas para a pessoa... Sim, para nós é um sinal, isso. Para nós, assim, a vingança, o julgamento é para nós benéfico. Como aquele versículo, né? Ao Senhor pertence a vingança. Sim, mas eu entendi o que você falou. A vingança para nós é uma coisa boa, não porque está fazendo. Ele vai nos vingar, seria mais. Isso, é como se assim, a vingança do nosso Deus, ou seja, vocês vão ver, não, vocês serão somente salvos, não. Eu punirei a vida daqueles que permaneceram no tipo de vida que você foi tirada. Você entende agora? Por isso que eu falo, falem com os filhos. Exortem os filhos, abram a mente dos filhos, porque agora estará dividido uma casa. Pai estará dividido contra filho e filho contra pai. O irmão contra a irmã e a mãe contra o filho. A palavra de Deus faz isso, Beth. Numa casa há rejeição e aceitação. Numa casa tem arrependimento, contrição e temor de Deus, e a outra tem negligência e desprezo por Deus. Como na mesma casa tem os dois. Entenda bem, não estou dizendo que é uma regra, mas pode ter numa casa as duas coisas convivendo juntas. Mas o dia da vingança, aquele que é condenado nunca quis ouvir. Não é um inocente, não quis ouvir, fez uma escolha. Eu escolho essa vida aqui. Nesse dia haverá pranto e ranger de dentes. E é sério, e até de pensar nisso, é uma coisa que eu fico pensando, meu Deus, é motivo de orarmos e falar, Senhor, conserva a minha vida, tudo que eu te peço, que eu perca tudo, não importa de morrer dilacerado nesse mundo, mas salva a minha alma, Senhor. Todos os dias eu peço isso. E peço com grande tristeza no meu coração, porque eu não sou merecedor disso. Não sou merecedor. E não vou pronunciar, não existe merecedor. Eu não sou. Se existe alguém, se não existe, não importa a mim. Já leram até o 4. Pula para o 8. Silvia, pode ler você. E ali haverá um alto caminho. Um caminho... Perdão, desculpa. Beth, leu o 4 e imbecil vem vindo com o 8 em diante. O 8 só. Vai. Beth leu o 4. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. E ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. Jesus, olha aí. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Aí, continua.
Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. A Bíblia fala assim, até mesmo os idiotas, os nécios não errarão. Como é que nécio tem direito? Não. Quando ele ouviu. Olha só, a pessoa é um imbecil. A Bíblia é literal no hebraico, idiota, imbecil. Mas ouviu a palavra e por misericórdia de Deus creu. Nem esses que eram julgados imbecis, que nunca se converteriam, não errarão o caminho. Olha só, e ali haverá um alto caminho. Pode falar, Beth. Eu quando li esse versículo, fala assim, que até mesmo os loucos não errarão, eu pensava que era assim, as pessoas perturbadas Também. As pessoas falam que tem algum no original problema, não tem entendimento, né? Sim, não. Aí você limita a condição humana. Não tem entendimento. Não. A Bíblia fala que ainda que não tenha, ainda que a mente esteja morta, um exemplo, uma vez que conseguiu crer, isso você entende. É um mistério. Nem esses, que é impossível que nós vemos, errarão. Então qualquer um vai salvar? Não. Ele está dizendo que está botando o oposto, a dificuldade. Até esses que você julgava, jamais está condenado ao inferno. Sim, ele está condenado ao inferno. Mas olha só, se ele realmente creu, ouviu e realmente se apresentou diante de Deus como arrependido, olha só, ali haverá um alto caminho. Um caminho se chamará com O maiúsculo. O quê? O caminho santo. O caminho santo. O imundo não passará por ele. O que é passará por ele? Pode não ter palavra porta aí. Não passará. Não completará esse caminho, o imundo. Não é permitido que ele entre por esse caminho, o imundo. Por isso que é a diferença de imundo para o louco que não errará. O imundo, ele pode até querer dar as bênçãos, mas ele nunca vai deixar de ser imundo, porque não ama o céu. Ele simplesmente despreza a sua salvação. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes e até mesmo os loucos não o errarão. Estamos terminando. Olha só, deixa eu encerrar com uma coisa aqui. As portas do templo, sabe o templo? Salomão construiu e depois foi destruído. E no final de tudo, a Bíblia fala que Herodes construiu um templo lá. As portas do templo de Salomão, elas tinham 4,5 metros por 9 metros de altura. Por que alguém faria uma porta que é larga, 4,5 metros? Mas com 9 de altura. É porque passavam coisas muito grandes, já montadas. E entravam no templo já para colocar no local. Então, tipo assim, você tem uma coisa muito comprida, uma haste de altar, alguma coisa. Então já era montada fora e colocada lá dentro, para não se fazer nenhum trabalho ali dentro. Então a porta era bem larga. Mas sabe o que tinha na porta? Um monte de guarda. Na verdade, tinham dois levitas armados, um tipo de espada. Rapaz, eu esqueci o nome. A Bíblia cita em determinada parte, mas não era uma espada reta, não. Era uma espada feita de bronze. Ela tinha uma curvatura parecida com uma foice. Os árabes depois renovaram ela para mais curva ainda. Já viu um filme que era totalmente, parece uma meia-lua. Mas a do judeu era menos um pouco, ou seja, era como se fosse uma cimitarra. É esse o nome, cimitarra. Ela vem larga e fazia uma curva. Quem se aproximasse impuro e eles dessem ordem para parar e não parasse, tinham ordem de tirar a vida. Ali no templo era proibido qualquer impureza entrar. Olha a simbologia com o reino dos céus. Mas todos os puros, todos os que não estavam imundos, era permitida a entrada. Aí eu pergunto, lembra do evento de que os cambistas estavam vendendo no templo? Lembra? É isso que eu ia falar. Isso. O que? Eu já fiz essa pergunta. Onde estavam os guardas e por que eles permitiam isso? Olha bem. Compara bem. Ali mostra o templo aqui nessa terra. E o que pode acontecer com o templo que nós vemos muito? Acontecendo com um lugar chamado Casa de Deus. Inclusive, tinha um local que tinha esse slogan de Jacó. Esta é a casa de Deus, a porta dos céus. Escrito na porta
da igreja. Isso. Era isso. Então entenda bem, você falou a palavra aí, qual foi a palavra? Que você falou, o que pode acontecer com um local que é chamado santo? Ser profanado. Profanado. E se foi profanado, foi porque foi permitida a entrada. Não é assim no céu. Não tem suborno. A Bíblia fala que Jesus entrou no templo. Olha bem, os filmes colocam na escada. A Bíblia fala que Jesus entrou no templo. Depois eu não pego o texto e lê, para a gente ganhar tempo. Entrou no templo, olhou, me dá 3 cordas aí. Foi enroscando. Uma corda já é meia durinha, não é isso? Meia de trigo, ficou igual um pedaço de pau. Fez um azorrague, que era usado para espancar animais e castigar soldados que não exerciam a sua função corretamente. Os romanos faziam isso. Fez um azorrague. A Bíblia não diz que ele abertamente que ele feriu. Mas com esse azorrague ele expulsou. Então pensa bem, os cambistas, os que faziam trocas, sabe que faziam trocas? A pessoa tinha que trazer de casa a oferta. Os pobres uma pombinha, não é isso? E os mais abastados e ricos, um cordeiro. Os cambistas estavam ali, sabe para quê? Os cambistas estavam ali para negociar, o que mostra profanação. Presta atenção aqui. O que mostra profanação. Ou seja, nesse templo, o ímpio entrou. Passou pelos guardas, mas não passou por Cristo. Quando Cristo entrou na casa de Deus e viu a corrupção, a impiedade imperando, o lucro, fez o azorrague, expulsou todos que vendiam e os que faziam trocas. Expulsou e pronunciou uma frase que deveria ter sido dita pelos guardas. Não façais da casa do meu pai casa de quê? Comércio. Não faça. O comércio já faz parte. Né? Mas entenda bem, você já viu esse comentário que nós fazemos? Eu comento isso, olha bem, nem pensem nisso, sabe por quê? Porque torna uma coisa, isso é normal. Isso é normal. E detalhe, você participa. Você participa. Eu me recuso diante de Deus, eu me recuso por causa de um pecado mundial, ou seja, geral, ninguém mais anda com dinheiro. Olha, já reparou que o pecado vai tomando o mundo, mas ninguém mais anda com dinheiro, papel. Ninguém mais anda com dinheiro, papel. Eu me recuso a não executar quando levares a tua oferta até o altar, não é isso? Não é isso? Quando levares até o altar. Ou seja, é um culto a Deus, a minha oferta até o altar. Agora, na parede, já tem o quê? Na parede assim, você só faz aqui, nem a senha não, para não digitar senha. Já dá um conselho para os irmãos, já bota tudo para aproximação. Digita o valor e faz o quê? Pim! Pronto, cumpriu sua obrigação com Deus. Nem precisou ter culto. O dinheiro veio de um jogo, de uma aposta no bicho que você ganhou. Vou dar uma parte para a igreja. Afinal de contas, ganhei bastante dinheiro. Esse dinheiro veio de uma situação impura. Mas você não está nem aí, porque dentro da igreja está sendo o quê? Não, está sendo o quê? Aceito. Não vai ser assim no céu. Lá não entrará, a porta é estreita, porque só passam os autorizados. No domingo que vem nós vamos continuar. A porta, a estreiteza da porta tem a ver com autorização. Então, Beth, segundo Apocalipse, olha só, para a gente encerrar pelo menos com esse versículo aqui. No domingo que vem a gente continua. Olha só, Apocalipse 21, 27. Olha só, capítulo 21, abriram? Versículo 24, lê, Felipe. Abriu aí? 21, 24? Não, 21, 24, vai. E as nações dos salvos andarão à sua luz. Peraí, repete como é que é? 21, Não era 24. 27? Não, calma, 21, 24 primeiro, eu mudei, vai. 21, 24. E vai. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Isso, na cidade celestial, vai. E as suas portas não se fecharão de dia,
porque ali não haverá noite. Então nunca, o que mais o que? Fecha não. Por isso que João 10 fala assim, entrará e sairá. Ué, Gera, mas se a porta vai estar aberta? Se a porta vai estar aberta, então vai entrar qualquer um. Já não vai mais existir o quê? Para entrar. Já não vai... o caminho do Senhor são para o quê? Não são para os puros? Para os santos? Os impuros já foram o quê? Condenados. Condenados. E ali não haverá dia. Continua, Felipe. Parou no... Agora 26. 26, vai. E a ela trarão a glória e honra das nações. Vai. E não entrará nela coisa alguma que contamine. Nada. Então entendam, engravem isso na mente. Não existe alguém que possa fazer um vídeo na internet e convencer você do contrário. E entendam bem, tomem cuidado, até quando as pessoas lerem isso e lerem com a musiquinha de fundo, sinto muito, deixa eu falar isso para os irmãos. E vocês tiverem que ter um entendimento de temor, mas a musiquinha de fundo e a ternura da voz faz com que você compreenda uma misericórdia que aceita. Que aceita. Entenda bem, tomem cuidado com isso. E não o quê? Entrará nela coisa alguma que contamine. Vai. E cometa abominação e mentira. Mas só quem entrará? Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, para esse, a porta está meio aberta? Não, está aberto, gente. Sim. Mas ela está aberta, mas a Bíblia fala que tem os querubins tomando conta. Lê para mim aí, ô Felipe, o versículo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o senhor acha que o versículo fala dos querubins. Aqui. Aqui. Antes um pouquinho, Felipe, volta. O 21:12. E tinha um grande alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos. 12 anjos! Continua. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos Olha de bem, Israel. a porta não podia estar somente fechada? Cada porta tinha um anjo, então não tem como o impuro entrar. A não ser que após a morte dele tenha adquirido poderes, tenha vindo aqueles seres lá dos filmes e dado joias para eles. Olha, isso aí não tem nada a ver com Deus não, bota na tua mão aí que tu vai lá e vai destruir tudo. A não ser que subjuga um anjo, você não entrará. Aí continua, Felipe, continua lendo. O versículo 22:14. E isso é tudo para os irmãos temerem. Vai. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso, posso entrar por elas, ou seja, mas com autorização. Tem autorização para entrar pela porta, vai, continua. Ficarão de fora quem? Os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha só, isso é terrível. Esse final aí. E qualquer que ama e comete o quê? Mentira. Lembra do texto que nós lemos na semana passada? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechai as portas do reino dos céus e vocês não entram, ou seja, não é que não querem entrar, não entram e não permitem que quem entre. Que tipo de pessoa? Não permite que quem deseja entrar. Não permite, ou seja, a pessoa tem até desejo, mas ouve a mentira. Ouve a facilidade. E, irmãos, fujam dessa facilidade. Fujam daquilo que está ficando fácil a cada dia, fácil, porque está em jogo a alma de vocês. No domingo que vem nós vamos continuar com o restante. Nós vamos pegar, já pegamos, do versículo de Lucas, nós pegamos esforço, não é isso? E a porta. E falamos por que ela é estreita. Os irmãos entenderam? Ela é estreita para mim, para os irmãos? Ela é estreita para aquele que deseja o céu? Não. Mas ela é estreita para o ímpio, para o pecador, para o hipócrita. Porque para passar tem que ter autorização de Cristo, tem que ter o nome escrito no livro da vida e tem que ter sido autorizado por Ele, bendito do meu Pai. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Domingo que vem a gente vai continuar. Pedir a Deus para que realmente, irmãos, em nome de Jesus, vocês
mantenham a mente de vocês, né, no futuro das vossas almas. Se conscientize de uma coisa: aquele que é puro, que se purifica mais, mas aquele que é impuro, cometa mais impureza. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Pai. Jesus amado, eu te louvo, Pai querido, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo por mais essa escola, Pai. Senhor, tu estás nos avisando, o Senhor está nos exortando, nos admoestando e está até nos disciplinando, Pai, para que com essa disciplina que é dolorosa na nossa vida, possamos enxergar onde está a falha do nosso caminho, Pai. Senhor Deus amado, que nosso olhar não olhe para a multidão. Senhor Deus, desvia o meu olhar de olhar para a multidão, Pai querido. Eu te agradeço porque tu fizeste isso com a minha vida, Pai. Senhor meu Deus, me deste essa fortaleza, Pai, de nunca mais olhar para a multidão, de depender de fazer aquilo que o mundo faz, de lembrar do Egito e de sentir desejo de voltar para algumas coisas, Pai querido, porque quero entrar pelas portas, mas não tenho merecimento algum. Mas Cristo, meu Senhor, que morreu pelos meus pecados, pelo pecado dos meus irmãos, Pai querido, nos concede ampla entrada no teu reino. Por isso, frutifica a nossa vida, Pai Santo. Nos santifica, Senhor meu Deus. Que busquemos a santificação para sermos coparticipantes com o Senhor, ó Deus amado. E em nome de Jesus, nos proteja da investida maligna, Pai querido. Nos proteja, Senhor Deus, da mentira disfarçada que vem para entrar na nossa mente, Pai Santo. Nos proteja das blandícias, daquilo que é gostoso de ouvir, Pai Santo, que faz bem ao nosso ego, Pai querido, e nos engana para desviarmos do caminho, Pai querido. Muito obrigado, Senhor Deus amado, porque nada nessa terra, nem dificuldade, nem bonança, nem riqueza, nem pobreza, tem comparação com o que está reservado no céu para nós, para aqueles que mantêm a esperança no coração, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Encerrado.